começo apenas existia uma tempestade sombria até a deusa derramar sua luz sobre ela, fazendo surgir um continente onde nasceram 9 raças, sendo elas os Dragonídeos, Elfos, Onis, Anões, Demônios, Dark Elfos, Centauros e Beast Folks. E por fim, os humanos, a raça do nosso protagonista Light, que se despedira de sua família a caminho da cidade, onde esperava se tornar um aventureiro para sustentá-los. Mas na cidade, um Beast Folk mandou o humano sair de sua frente e saber o seu lugar, e assim que Light chega na guild, ele começa a se registrar e a recepcionista pergunta sobre o seu dom, e Light responde que possuía o gacha infinito e invoca uma mini roleta que faz surgir um garfo torto, e nas outras tentativas ele invoca uma maçã e um pão mofado, algo incomum segundo ele, que explica que seu gacha gerava umas cartas que ele conseguia invocar. Então a recepcionista o registra como Rank F, e ao notar que o garoto tinha dificuldade em leitura, ela o mostra alguns trabalhos simples como coletar lenha, carregar terra, o que não pagava bem, mas Light aceita o trabalho, o iniciando de imediato, e com o anoitecer o garoto retorna frustrado, porque isso só pagaria a hospedaria, mas o grupo de Beast Folk se aproveita do garoto, e ao esbarrar nele o líder reclama pelo garoto ter sujado sua roupa e pega todo o seu dinheiro como compensação, e Light até tenta pedir que ele não faça aquilo, porque não tinha onde dormir, mas o Beast Folk dá um soco no garoto jogando na lama, e enquanto aquele grupo ia embora, as raças ao seu redor menosprezavam Light, ao contrário de uma elfa que estende sua mão a ele, mas Light recua implorando por desculpas por ter a sujado, mas a elfa se ajoelha na lama e o abraça porque não estava ali para machucá-lo, deixando Light confuso por uma elfa sujar seus joelhos e abraçá-lo, e quando a elfa o levanta, ele nota seus companheiros, que se apresentam como os Concórdias das Tribos, um grupo que representava as 9 raças criadas pela deusa, e dentre eles tínhamos o Beast Folk, Garou, a elfa Sasha, Drago, o Dragonídeo, Diablo, o Demônio, Oboro, o Oni, Naano, o Anão, Sione, a Dark Elf e Sator, o Centauro, e todos possuíam nível alto, mas ainda faltava um humano para completar a tribo, e Light seria perfeito, afinal queriam acabar com a discriminação das raças, criando um mundo justo para todos, deixando Light emocionado. E bora de segundo anime dessa nova temporada, mas o próximo episódio só sai quando vocês baterem a meta de 500 curtidas. E não esquece de se inscrever nesse canal de baixa qualidade, senão você vai perder sua waifu preferida pro seu terceiro contato, então clica aí em compartilhar para descobrir com quem você vai perder. Mas agora, bora pro anime. Um tempo depois, os Concórdias enfrentam o abismo, defendendo Light de todos os perigos, e Sasha fica preocupada com o garoto por ter ido na frente. Seus companheiros até a provocam, deixando a elfa envergonhada, e ao ver sua frustração por não conseguir lutar, Drago diz que ele não precisava se preocupar porque ele fazia muito por eles, assim como seu chá, que adorava tanto, deixando Light contente. E ao irem mais fundo, Garou diz que esse era a única entrada e saída, e Drago responde que era o lugar perfeito. Então Light começa a preparar o chá, mas Drago diz que não era preciso, e o expulsa oficialmente do grupo, deixando o garoto confuso enquanto todos o olhavam com desprezo. E Garou diz que estavam chutando sua bunda porque ele não servia mais pra nada. E Sasha diz que esse moleque era um idiota que atirava do sério. E Sione comenta que devia ser coisa de humano, deixando o Light confuso, afinal eles eram legais com ele. Mas Garou responde que era tudo fingimento e o queriam no grupo porque os seus superiores notaram o seu dom estranho de gacha ilimitado e suspeitaram que ele pudesse ser um maestro. Então o chamaram pro grupo para ficarem de olho nele, o que não fazia sentido segundo Light, porque sua habilidade era um dom inútil, o que Garou concorda. E esse era o motivo pros grandões decidirem que ele não podia ser um maestro. Então agora ele não passava de um peso morto, e Sasha diz que mesmo que rendesse o fluido vermelho de um maestro, só de pensar em ter que se casar com o inferior a dava nojo, fazendo Light questionar sobre isso de maestro e grandões, e Drago responde que falaram demais, o que Garou não considera um problema, já que ele não ficaria vivo pra contar, e Drago manda eles terminarem logo antes que outros aventureiros apareçam,
deixando Light em choque com a ordem de eliminar o problema pela raiz, então estavam o banido da existência, fazendo Garou cortar sua bochecha, deixando o garoto desesperado. Ele tenta correr, mas Sasha acerta sua coxa com uma flecha e Garou começa a chutar o garoto. E quando Garou estava prestes a eliminá-lo, Light se arrasta por sua vida, enquanto chorava dizendo que não queria ser eliminado. Ele até se pergunta o motivo de estar acontecendo aquilo com ele, que queria viver, e acaba ativando uma armadilha de teleporte. Garou até tenta eliminá-lo, mas Light é enviado para outro lugar. E nesse outro local, Light continuava sem esperança, porque seria o seu fim se encontrasse um monstro. E se questiona o que tinha feito para merecer tudo isso e por que aquelas pessoas que o mostraram tanta bondade, que ele admirava, respeitava e confiava, mentiram para ele e tentaram eliminá-lo, o tratando como lixo, rindo de sua cara. E além disso, o que era esse papo de maestro e de quem veio essa ordem de eliminá-lo? Mas tomado pela raiva, Light decide que faria todos pagarem, dando fim a cada um deles. Mas o garoto é surpreendido por um monstro gigantesco de nível 1000 e se pergunta se foi mandado para a parte mais profunda do abismo. E mesmo com o monstro se aproximando, Light não desiste de lutar, apesar de não ter ideia do que faria, já que apenas tinha o seu dom de gacha ilimitado, e aflito ele invoca sua habilidade apertando a roleta diversas vezes, enquanto dizia que nunca mais poderia ver sua família por ter sido jogado no lixo desse inferno, sem nunca poder se vingar daqueles malditos. Mas dessa vez, o seu gacha ativa um círculo mágico gigantesco, deixando o garoto confuso, e quando o monstro o ataca, surge uma carta e uma voz feminina ecoa pelo abismo, dizendo que não teria piedade de quem ameaçasse o seu mestre, nem mesmo um filhote como esse, e apenas a onda de seu aparecimento destrói o monstro por completo. E diante a Light estava uma menina de roupas de empregada que caminha em sua direção, e ao se ajoelhar, ela o cura pedindo perdão por ter feito isso sem sua ordem, mas não suportaria ver o seu rosto tão belo marcado por feridas, deixando o garoto surpreso por estar completamente curado. E a menina pergunta ao mestre se ele concederia a honra dela ouvir o seu belo nome. E ainda confuso, Light se apresenta, deixando a menina emocionada, e ela diz que pelo código de honra de uma empregada, ela estava destinada ao seu mestre, a quem viveria em seu serviço, comprometida até o fim da vida, e jura lealdade absoluta ao mestre Light, que questiona quem era ela, e a menina se apresenta como Mei de nível 9999, a empregada incessante, uma carta super ultra rara que veio de seu gacha ilimitado, o que Light acha impossível porque o seu dom era inútil, então não tinha como alguém incrível como ela ter saído dele. E Mei responde que era apenas uma empregada e gostaria de pedir sua permissão para usar sua habilidade de avaliação em seu gacha, fazendo ele aceitar. E Light pergunta se esse era o seu dom, mas Mei responde que era uma de suas habilidades inatas e era inconcebível que seu dom seja inútil. E quando Mei usa sua habilidade, ela diz que ele era incrível e sua habilidade estava escondida sobre uma densa camada de ocultação, tornando impossível para qualquer um que não esteja em seu nível ver os detalhes, e explica que seu gacha ilimitado estava longe de ser inútil, afinal o seu dom pode ser rodado infinitas vezes e as chances e raridades das cartas que gerava variam conforme a densidade da mana ao seu redor, sendo da maior para menor, extra, super ultra rara, SSS rara, SS rara, S rara, rara, normal e erro. E sobre a mana, isso era algo que flui em todos os lugares do mundo, mas na superfície sua densidade era menor, tornando impossível uma carta como a dela ser invocada. Mas como nas profundezas a mana era abundante, isso aumentou suas chances de tirar sua carta, e começa a elogiar a coragem de seu mestre Light por ter viajado sozinho
levá-lo para este lugar, apenas para libertar todo o poder de seu dom e ainda ter puxado sua carta, apesar de que com seus status isso o levaria à morte se encontrasse algum monstro. Mas Light responde que ela estava enganada e nunca conseguiria enfrentar o abismo sozinho, e enquanto chorava, ele dizia que estava com um grupo que o traiu, o cortando e o atingindo com flechas, quase sendo eliminado por seus próprios companheiros, que disseram que seu dom era inútil, assim como ele, um humano patético. Mas tudo o que ele queria era sustentar sua família, e questiona como puderam tratá-lo daquela forma, fazendo ele sofrer uma dor insuportável, mentindo com aquele discurso sobre acabar com a discriminação e criar um mundo justo, mas no final apenas queriam enganá-lo e por isso faria eles pagarem, e não iria descansar até que recebam o que merecem, fazendo Mei abraçá-lo. E em seu doce abraço ela pede perdão ao mestre porque uma criada como ela jamais poderia compreender a profundidade de seus sentimentos, e enfurecida ela continua falando que ele devia saber que com seu poder à sua disposição, ele poderia trazer a justa retribuição divina aos seus inimigos, então bastava dar a ordem para trazer a cabeça de todos, o que Light recusa. Mei até tenta pedir que reconsidere, mas enquanto caminhava, Light dizia que sofreu tudo aquilo porque era fraco, então ficaria mais forte para se vingar com suas próprias mãos, fazendo cada um deles sofrer, e questiona se Mei achava isso um sonho tolo, e ajoelhada diante dele, ela diz que o seu desejo era o dela, e se a vingança pessoal era o que buscava, então pela honra de empregada o ajudaria a realizá-la. E enquanto sorria, Light ativava o seu gacha ilimitado, determinado a erguer um reino, pavimentando o seu caminho rumo à vingança, banhando as profundezas obscuras com uma luz intensa que marcou a primeira página de sua história de vingança. Vamos avançar 3 anos no futuro, com Light caminhando em seu palácio nas profundezas do abismo, repleto de empregadas que se emocionam ao ouvir sua voz, especialmente 4 delas que deixam Mei incomodada. E além do palácio, tínhamos uma cidade com vários moradores que cumprimentam o Mestre Light, que pergunta a Mei sobre como estavam as 9.999, e Mei responde que Aoyuki estava explorando os arredores do abismo, desenhando mapas, e ele estava trabalhando duro nos novos feitiços que ele tinha pedido, e por fim, Nazuna estava patrulhando o castelo apesar do seu jeito particular, o que não incomodava Light. Retornarem ao palácio, um homem de nome Jack, de nível 7777, diz que Light tinha demorado, deixando Mei incomodada, mas Light diz que permitiu que ele falasse com ele desta forma e se despede de Mei porque já estava na hora de seu treino. E ao iniciarem o combate, Light dá um soco poderoso em Jack, que admite que ele tinha ficado mais forte, tanto que esse único soco poderia ter eliminado qualquer outra pessoa, e dessa forma os dois continuam treinando. Mas enquanto isso, Nazuna patrulhava o castelo de forma bem animada até se encontrar com as 4 empregadas de mais cedo, que enchem a menina de elogios, deixando ela toda boba, mas claro que as fadas tinham um plano em mente e manipulam a menina para que faça algo para elas, e em seguida Nazuna vai até o quarto do Mestre Light, onde acaba encontrando Mei e questiona o que ela fazia ali, deixando Mei envergonhada, e ela responde que estava limpando, então ela poderia patrulhar em outro local, mas Nazuna entra no quarto e comenta que não parecia que ela estava limpando e sim cheirando o travesseiro do mestre, enquanto batia as pernas na cama, deixando Mei sem jeito, mas Mei contorna a situação, afinal, com a empregada de seu nível, tinha um jeito muito especial de arrumar a cama, deixando Nazuna impressionada. Mas ela lembra que tinha uma mensagem das empregadas que dizia abaixo a exclusividade no quarto principal e votariam contra o monopólio da chefe das empregadas, amaldiçoando, amaldiçoando, amaldiçoando. E essa era a mensagem das meninas, que deixa Mei indignada, mas ela diz que Nazuna não precisava tentar entender aquilo e dá uma compensação em dinheiro como agradecimento.
muito, deixando Nazuna extremamente empolgada. E claro que a menina corre para comprar um dorayaki com leite, e quando volta ao palácio, ela se depara com Aoyuki e pergunta se ela já terminou o trabalho de explorar a floresta, mas a Aoyuki só fica miando, deixando a menina confusa porque só o mestre entendia seus miados. E depois de muita insistência, a Aoyuki acaba falando que não tinham monstros e como terminou o trabalho, estava devolvendo para Mei, deixando Nazuna empolgada. Mas a menina volta a patrulhar e ao ir para a sala do trono, Nazuna fica frustrada por não ter visto o mestre, e ao abraçar o trono, ela diz que ele tinha uma grande presença e queria vê-lo, mas ela acaba quebrando a asa de um dos anjos do trono. Ficando em choque, desesperada, ela coloca no lugar e sai correndo da sala. Mas voltamos a Light, que terminava o seu treinamento, e na banheira, Jack diz a Light que ele estava começando a ter um bom controle dos movimentos, e mesmo no abismo, poucos se comparavam a ele. Superficialmente, nem precisava falar sobre isso, mas claro que tinham exceções, e Light responde que estava ciente disto, afinal não sabia quem poderia encontrar na superfície, e por isso ele realizaria sua vingança com extrema cautela. Mas enquanto isso, Mei dava uma bronca nas 4 empregadas que estavam em choque com ela lendo a carta que elas tinham mandado. As meninas até tentam explicar que queriam tirar um pouco do trabalho de suas mãos, mas Mei questiona sobre a parte da maldição, além de terem enviado Nazuna em vez de falar com ela, deixando as meninas em choque. Então Mei responde que o pedido estava rejeitado e todas iriam limpar o corredor que leva à sala do trono com as mãos, o que as meninas achavam impossível, mas Mei responde que o nível 500 exigia esforço e como teria que sair, elas deveriam se certificar que o trabalho tinha sido feito, o que todas concordam. Mas voltamos até Nazuna, que encontra com Ellie na cidade e pergunta o que ela fazia ali. Ellie responde que voltou porque tudo estava indo melhor que o esperado e provoca Nazuna por sua falta de conhecimento, mas a menina responde que era inteligente e começa a citar a tabuada do tudo errado, somando em vez de multiplicar, gerando um pequeno conflito entre as duas. Ellie até diz que tinha uma missão de verdade ao contrário dela, e aliás, até tomou um chá com o senhor pra dar-lhe seu relatório, e da próxima vez, iriam jantar sozinhos, deixando Nazuna indignada porque também queria tomar chá com ele. Ellie até admite que não sabia se ela era desprovida de inteligência ou apenas infantil, e Nazuna diz que como Ellie era boa em magia e não em combate corpo a corpo, ela poderia chamá-la se precisasse dela, e com isso ela volta a patrulhar, fazendo Ellie sorrir. E enquanto isso, as 4 empregadas estavam indignadas com a punição porque apenas queriam limpar o quarto do mestre e sentir seu cheiro nos lençóis. Uma delas até diz que lamberia o talher que ele acabou de usar, fazendo as meninas a chamarem de esquisita, mas claro que todas fariam o mesmo. E uma delas lembra que a chefe foi a primeira a ser convocada e parece que 3 meses se passaram entre ela e a segunda a ser convocada, a Aoyuki. Então ela ficou sozinha com um mestre inexperiente em uma masmorra repleta de monstros. E naquela época o mestre nem estava no nível delas, sendo apenas um jovem e uma jovem sozinhos em uma masmorra perigosa, deixando todas com ciúmes, e por isso as meninas voltam a amaldiçoar a chefe. Mas Mei surge atrás das meninas, deixando elas apavoradas, e Mei diz que ouviu algo dirigido a ela e ordena que expliquem, deixando as meninas nervosas, mas elas admitem que acharam que ela teve sorte por ser a primeira a ser invocada, e Mei responde que não deveria contá-las. Mas durante os 3 meses antes da chegada de Aoyuki, o mestre Light leu todos os escritos existentes para aprender a arte do combate. Então não era a época de frivolidades como elas imaginavam, e apenas veio porque achou que tinha sido muito dura com a punição delas, mas parece que estava errada e pediram por mais. Então adiciona a sala do trono à lista, deixando as meninas decepcionadas. E com o passar do tempo, as meninas limpam a sala do trono, e quando uma delas passa o espanador na asa do anjo, ela se solta, deixando a menina em desespero, enquanto Nazuna torcia para encontrar um mestre no dia seguinte. E assim que
amanhece, Light se junta a Nazuna, Ellie e Aoyuki, deixando as meninas empolgadas, mas um cão infernal surge diante deles, deixando Light congelado por lembrar da primeira vez que se deparou com aquela criatura, mas ao seu lado estavam suas servas enfurecidas. Nazuna questiona como ele ousava ameaçar o mestre, e Ellie diz que deveriam extinguir a sua raça da masmorra, o que Aoyuki concorda, afinal o inferno era doce demais para aqueles que incomodam o mestre, então ele devia se preparar para enfrentar a ira das 9.999. Mas Light pede que elas tenham calma e pensa que mesmo se pedisse brincando, elas exterminariam os cães do inferno, e admite que isso não o incomodava mais, e até faz carinho no monstro, que deveria ter ficado com medo, e ele pergunta sobre o que o mestre Light queria falar com elas, e Light responde que elas deveriam se preparar porque Mei fisgou um peixe, deixando as meninas empolgadas, e Light diz que esse era o primeiro depois de 3 anos, como a sua vingança. E enquanto isso, na cidade dos lobos, todos idolatravam Garou. Garou se depara com um humano remexendo lixo e logo se aproxima para humilhá-lo, e em seguida ele comemora com alguns companheiros se gabando da enorme quantia de dinheiro que possuía, e um Beastfolk comenta que ele era uma inspiração para todos e não era à toa que seria o próximo líder, fazendo Garou se gabar de seus instintos de homem-fera, porque graças a ele, ele conseguiu seu grande sucesso aceitando apenas os melhores trabalhos, fazendo um deles perguntar se isso valia pro trabalho de 3 anos atrás, com os concórdias das tribos, e pergunta que tipo de trabalho tinha sido aquele, mas outro homem-fera o repreende porque ele não podia falar sobre aquilo, e Garou responde que a federação exigia sigilo, e lembra que aquele foi o trabalho mais confortável porque apenas teve que eliminar um garoto patético, que suspeitavam ser um maestro, e graças a isso se tornou rico e famoso, e apesar de ser incômodo nunca ter encontrado o corpo de Light, ele duvidava que o garoto tenha sobrevivido, e admite que ele gostaria de saber sobre esse tal maestro que todos os países buscavam, mas o seu corpo inteiro arrepia só de pensar nisso por saber que seria extremamente arriscado, e logo em seguida Mei pede desculpas por atrapalhá-los, e em outra cena vemos Garou e seu grupo junto a Mei que estava exausta andando no abismo, onde Garou torcia para ela aguentar porque já fazia um mês que estavam nessa parte complicada do abismo, mas voltamos a quando Mei foi até ele questionando se ele era um ex-membro do Concórdia das Tribos, e se apresentou como Mei, a empregada mais leal do Mestre Light que tinha desaparecido e pertencia à nobreza, mas Garou não acredita na garota, já que os figurões devem ter desenterrado todos os detalhes sobre Light, e nunca falou sobre ser da nobreza, mas seria interessante se ele realmente fosse. Então Mei diz que estava viajando em busca do mestre e apenas recentemente descobriu que ele se juntou a um grupo de aventureiros, e infelizmente também veio a notícia que ele não estava mais vivo, o que ela gostaria de verificar pessoalmente, então pagaria com essas barras de ouro para levá-la até o local onde ele foi visto por último, fazendo Garou pensar que até parecia uma armadilha, mas essa humana patética não representava perigo, então aceita o trabalho, afinal Light era um de seus melhores amigos, deixando Mei emocionada. Pra agradecer cada um de vocês que fazem parte da nossa comunidade, obrigado mesmo, gente, de coração. E quem ainda não faz parte, já vai se inscrevendo aí, não deixe também de curtir e comentar bastante, que isso me ajuda demais. Mas enfim, bora pro anime. E de volta no labirinto, Garou tinha planos obscuros em relação a Mei, e assim que chegam no lugar, Garou mostra onde Light tinha caído na armadilha de teleporte, quando foram cercados pelas criaturas, fazendo Mei cair de joelhos enquanto os homens-fera bloqueavam a única saída, e Garou continuava inventando histórias sobre ter tentado salvar Light, e Mei começa a falar que seu coração sangrava por ele, que foi trazido a essa masmorra sombria para ser traído por um escória que o bateu até quase eliminá-lo, e se ela tivesse entrado ao seu serviço um pouco antes, ele nunca teria sofrido a dor de ser chutado e atingido por flechas, fazendo Garou recuar ao se questionar como ela sabia daquilo, já que apenas os Concórdia e alguns executivos de elite tinham conhecimento, e questiona quem ela era e para quem trabalhava, e Mei volta a dizer que sua lealdade pertencia ao Mestre Light e emite uma onda de poder que faz
Garou se questionar como podia estar com medo de uma humana. Mas Light ordena que Mei se acalme porque Garou era o seu brinquedo, gerando alvoroço entre os Homens-Fera, porque não tinha como um pirralho chegar até esse lugar, deixando Garou em choque ao reconhecer Light, que diz que veio para se vingar com 3 anos de juros, fazendo Garou rir porque não tinha como um humano insignificante de nível 15 se vingar de alguém fodão como ele de nível 150, e apesar de não ter ideia de como ele tinha sobrevivido, agora ele poderia levar o seu corpo, garantindo o reino do povo fera. Mas Light questiona se ele não estava curioso sobre como ele sobreviveu ou sobre sua conexão com Mei, o que Garou concorda, afinal não sabia dizer o quão forte era sua namorada assustadora, mas isso não importa, porque 2 humanos não podiam fazer nada contra um bando de Homens-Fera de nível superior a 130, principalmente um humano sem valor com um dom inútil. Então apostava que ele teve sorte e sobreviveu porque a garotinha salvou sua pele, o que Light não discorda. E quando 2 Homens-Feras partem pra cima dele, Mei arranca suas cabeças em segundos, deixando todos em choque, enquanto Light a agradecia e pedia que ela bloqueasse a saída. E Garou manda seus homens terem calma porque isso não passava de um truque barato de humanos insignificantes, fazendo Light reconhecer que ele não tinha mudado e continuava o subestimando, mas Garou manda ele se calar e se deleitar com um verdadeiro poder, mostrando seu nível 158. E Light comenta que geralmente os níveis alcançados por cada raça podiam ser muito diferentes, e isso que deu origem à discriminação dos humanos, mas o olhar de Light deixa Garou furioso. Então ele e seus homens atacam o garoto, que derruba todos com um mínimo de esforço, e diante a Garou, ele questiona se ele já tinha terminado, deixando Garou furioso ao chamá-lo de perdedor, que não deveria desprezá-lo, afinal era muito melhor que ele. E ao pegar um orbe, ele diz que iria tirar seu olhar de superioridade, o fazendo mijar nas calças, e ao quebrar o orbe, ele invoca um Fenrir de nível 500, surpreendendo todos, enquanto Light estava frustrado porque isso era muito fraco, fazendo Garou questionar se o medo tinha feito ele perder a cabeça, e agora ele poderia cair de joelhos para implorar por sua vida e chorar assim como 3 anos atrás. Mas Light deixa seu cajado de lado e promete que não iria se mover, então poderia atacá-lo como desejasse, deixando Garou furioso, ao ordenar que seu Fenrir ataque com toda sua força, mas Light continua ileso, deixando Garou e seus homens sem acreditar no que estavam vendo, e Light diz que agora era a vez dele. E aliás, chamar esse vira-lata de Fenrir era lamentável, então saca uma carta e invoca o seu monstro de nível 9000, o deus primordial Fenrir, e com uma ordem de Light, o Fenrir apenas assopra e o outro monstro é congelado e destruído em segundos, deixando todos apavorados. E Light comenta que poderia ter lidado com aquilo de nível 500 sozinho, e deveriam se deleitar com o seu verdadeiro poder, revelando seu nível 9999, deixando todos em choque porque o nível máximo dos humanos era 100, fazendo Garou questionar se ele era um impostor, porque estava com a mesma aparência de 3 anos atrás, e Light responde que isso era por conta de sua pulseira da juventude, que impediu o envelhecimento e a usava para lembrá-lo de toda a dor, raiva e desespero daquela época, fazendo Garou reconhecer que ele era o verdadeiro Light, e em seus pensamentos ele diz que não poderia vencer aquela monstruosidade que iria eliminá-lo, então se ajoelha implorando seu perdão, porque não teve escolha a não ser seguir as ordens da federação, afinal nunca quis machucá-lo. E o esquema de hoje foi inventado pelos outros Homens-Feras, que começam a protestar, e Garou admite que traiu a confiança do Mestre Light, mas o pede que lembre de todos os bons momentos que tiveram, implorando pelo perdão, e Light responde que tinha algumas informações que queria, então ordena que conte tudo o que sabe sobre essa coisa de maestro, e Garou responde que tudo o que o disseram foi para encontrar um, e Light questiona o motivo do governo estar interessado em encontrar um, o que Garou não tinha ideia, fazendo Light questionar o motivo de terem tentado eliminá-lo, quando souberam que ele não era um maestro, mas Garou também não sabia respondê-lo, fazendo Light perguntar aos outros Homens-Feras, e todos respondem que sabiam sobre isso, fazendo Mei eliminá-los em segundos, porque não iria tolerar
qualquer tentativa de enganar o mestre, fazendo Garou gritar de desespero. E Light diz que tinha mais algo a perguntar a Lu e questiona se ele achava que poderia vencer se lançasse uma guerra contra o mundo da superfície, dado o que ele tinha visto, e não devia se preocupar em mentir porque Mei estava equipada com o olho da verdade, fazendo Garou se mijar de medo enquanto dizia em voz trêmula que a batalha seria a seu favor desde o início. No entanto, não importa quão alto seja o seu nível, porque ele ainda era uma única pessoa contra várias nações do mundo que passaram anos armazenando armas, armaduras e itens especiais. Então até ele poderia ter dificuldade, o que Light já presumia, já que tinha um limite para que a única pessoa poderia fazer, e como tinha mais perguntas, ele diz que iria teleportá-los, deixando Garou confuso com Light usando uma carta de teleporte que ativa a armadilha que tinha caído no passado, levando Garou até a sala do trono, onde milhares de soldados de Light o aguardavam, deixando Garou em choque, com todos aqueles soldados e monstros mágicos se curvando a Light, que ao sentar no trono, ordena que todos mostrem seus níveis, revelando níveis de 8, 7 e 6 mil, além dos 7.777 e as 9.999, e os soldados mais fracos tinham nível 1500, e Light anuncia que essa era a força que acumulou nos últimos 3 anos, deixando Garou tão apavorado que seu pelo empalideceu, e Light volta a perguntá-lo se teria boas chances de vencer se entrar em guerra contra as nações do mundo da superfície, mas Garou estava tão extasiado que nem conseguiu respondê-lo, e apenas ao vê-lo, Light obtém sua resposta e o dá parabéns por ter ganhado a recompensa de sofrer uma dor e desespero muito pior que a morte. E em seus pensamentos, Garou diz que deram à luz a uma monstruosidade esquecida por Deus, e enquanto chorava ele dizia que Light podia acabar com o mundo em um piscar de olhos como o Senhor da Destruição, e questiona se ele estava tentando se tornar um deus ou algo diferente, e Light responde que gostava desse tom, mas alguém estava escondendo a verdade dele por razões justas ou nefastas, e dependia disto para ele decidir se iria ser um deus altruísta ou um rei demônio, porque com a sua habilidade ele podia conceder bênçãos e fortuna ou afogar tudo no desespero. Então o mundo tinha a oportunidade de provar o que merece respondendo à pergunta, e por isso daria início à marcha do abismo para a superfície, da escuridão para a luz. Light estava ansioso para rever sua família, mas tudo o que encontrou foi sua cidade natal dizimada por forças desconhecidas, e depois de 6 meses ele voltou ao lugar com 2 servos de rank 5000, se apegando à esperança que seus irmãos ainda estejam vivos por não terem encontrado seus corpos, e junto a Gold e Nemumu, Light decide coletar informações, porque seria tolice marchar direto para a guerra, mesmo sabendo que poderiam lutar contra a superfície, e com certeza a destruição de sua cidade natal estava ligada com a suspeita dele ser um maestro, e ao emitir uma onda densa de fúria, ele diz que iria descobrir o que fazia valer a pena todo esse derramamento de sangue por um maestro, mas se não passar de uma verdade distorcida e maligna, ele transformaria o mundo em um inferno ardente, fazendo Gold sugerir que ele se acalme, porque se emitir esse poder na cidade, poderia levar alguém à morte, o que Light concorda, e ao colocar sua máscara, ele se despede de seus pais. E enquanto voavam, Nemumu pergunta a Light qual seria o objetivo na cidade de Dagas, e Gold lembra que não podiam usar o nome verdadeiro do mestre por conta dos concórdia das tribos, e Light pede que enquanto estivessem na superfície, ela o chame de Dark, e de início ele iria se registrar como aventureiro, aumentando sua classificação para conseguir informações, e ao irem ao solo eles se deparam com bandidos atacando um pai e seu filho, e ao notarem um homem de armadura de ouro, os bandidos tentam atacá-los, mas óbvio que eles não tiveram a mínima chance, e por terem o salvo, o homem dá uma carona para Dark e seu grupo até a cidade, onde seu filho fica animado em encontrar pessoas tão fortes, e o homem diz que eles deviam ser um grupo de
aventureiros famosos que estavam indo até a masmorra, mas Dark responde que estavam indo se registrar na guild, surpreendendo os dois. E o homem comenta que de todo modo eles estavam indo pro lugar certo, porque essa cidade era mais ao sul do Reino Anão, próximo à fronteira do Reino Humano e ao leste do Reino Élfico. E mesmo com as disputas territoriais, essa masmorra era de alta qualidade e atraía muitos aventureiros. E ao chegarem na cidade, ele os convida a visitarem sua hospedaria. Então se despedem de Dark e seu grupo, que vão até a guild, onde Dark nota que a maioria dos iniciantes eram humanos, mas parece que eles também eram maltratados pelas outras raças. E quando Dark vai se registrar, Nemumu fica revoltada com a recepcionista por colocá-lo no rank F. Ela até sugere que criem um novo rank só pra ele, fazendo Gold provocá-la, porque ela parecia uma fanática, deixando Nemumu revoltada. Mas Light pede desculpas por sua companheira e aceita se registrar no rank F, deixando a menina em choque. E ao saírem, a menina começa a chorar por ter estragado tudo, ao ponto de ter feito Lord Dark pedir desculpas por ela. E Gold começa a rir por ela ter feito o papel de idiota, mas Light pede que ele não a provoque tanto e que a garota não deixe isso a derrubar. Então em seguida eles vão até a hospedaria de Kernel, o homem que salvaram. E Dark diz que esperava que ele não se importe com seu pedido egoísta, porque gostaria de alugar todo o andar superior durante um mês, tendo apenas os seus funcionários acessando o andar. E o paga com uma bolsa de ouro, fazendo Kernel recusar o dinheiro de quem o salvou, mas Dark insiste em pagar, fazendo o homem ceder. E ao irem pro quarto, Light usa algumas cartas de habilidade, tornando o quarto livre de quaisquer itens mágicos ou de alguém que tente espioná-los. Mas Nemumu estava inquieta, porque mesmo entendendo o motivo dele se registrar como aventureiro e tendo uma grande força, existia a possibilidade dele se machucar, quando poderia ter ficado em segurança no abismo, os dando a ordem de cuidar disso, fazendo Light emitir uma onda densa de fúria, ao questionar se ela estava tentando excluí-lo de seu próprio plano de vingança, fazendo a menina se ajoelhar, implorando pelo seu perdão. Mas Gold começa a rir, quebrando o clima tenso e acalmando Light, quando ele diz que tinham coisas que um homem bom precisava ver, não importa o perigo que enfrente, como o Lorde que buscava vingança pelas próprias mãos, fazendo Light pedir desculpas a Nemumu porque sabia que ela estava pensando em sua segurança. Mas Nemumu pede que ele permita que ela jure sua lealdade a ele novamente, o que Light permite. E dessa forma, Nemumu beija o seu pé como reconhecimento de sua soberania, algo embaraçoso segundo Light, que faz Gold comentar que Nemumu parecia uma tarada, deixando a menina sem jeito. Então no dia seguinte eles vão até a masmorra, onde Gold nota que não tinham elfos na fila, e Dark explica que seria pelo reino élfico e anão estarem em uma disputa pela masmorra, enquanto Nemumu estava agarrada com ele com a desculpa de estar o protegendo. Mas algumas pessoas cortam a fila e Dark nota que um deles parecia ter experiência em combate, por conta de sua postura mesmo com a espada pesada, e o grupo da frente de Light se perguntava o que deveriam fazer. Então Light decide se intrometer, chamando a atenção dos que cortaram a fila, e o homem questiona se ele sabia com quem estava mexendo, e Light diz que não fazia ideia, afinal todos estavam com o rosto coberto, e mesmo assim eles não deviam ser famosos, porque senão eles não cometeriam tal gafe social, fazendo o homem se preparar para atacá-lo, porque não permitiria que um humano patético fale com eles desta forma. Mas o seu companheiro aconselha que ele se acalme, já que não seria prudente causar problemas nesse lugar, além de ser exagero usar sua espada, fazendo ele ir pro final da fila com a promessa de que eles pagariam, fazendo todos agradecerem o garoto. E o grupo de novatos pede desculpas por não terem feito nada por medo de iniciarem uma briga, e um deles acaba perguntando se a armadura do cavaleiro era de ouro, e Nemumu responde que era tudo falso. Então o menino questiona se isso significava que ele só era alguém querendo chamar atenção com a roupa brega, fazendo o líder silenciá-lo e pedir desculpas por seu amigo, o que Dark não se importa, afinal Gold usa essa cor de armadura para simbolizar sua dedicação ao código dos cavaleiros, e Gold diz que essa cor representava o brilho que deu a todos os cavaleiros, apesar de Light pensar que isso também os ajudava a chamar mais atenção. E ao entrarem, Dark pensa que era a primeira vez que entrava em outra masmorra diferente do abismo, e era estranho como elas existiam em todo
do mundo, sendo únicas em sua composição, e Dark estava decidido a analisar o núcleo da masmorra para resolverem o mistério de todas elas, apesar disso ter se mostrado impossível até mesmo para Ellie. E sobre as masmorras, elas estavam cheias de mana, que se intensificava à medida que avançavam, e nesse poder podia ser usado para criar várias coisas como monstros e armadilhas, tornando as masmorras um mundo diferente da superfície. Como estavam longe de todos os aventureiros, Dark usa algumas cartas para ocultar sua presença e voar, avançando mais rápido pela masmorra, onde seu primeiro andar parecia uma floresta desolada. Enquanto isso, o elfo que tinha furado a fila derrotava os monstros enfurecido por terem o feito passar vergonha, afinal ele era o guerreiro mais jovem entre a elite dos cavaleiros brancos do reino élfico, Quito, o herói lendário com sangue de maestro, e que todos os elfos conheciam, mas o Dark Elf que o acompanha pede que ele tenha calma, e o lembra que estavam ali pelos trolls do terceiro andar, mas Quito manda Yanaki calar a boca, porque aqueles malditos ousaram insultá-lo, um descendente direto de um maestro, e seu maldito nível baixo, 1500, era o culpado disto, mesmo Yanaki falando que seu nível superava a muitos elfos, mas ele o entendia porque também sofreu e foi exilado por causa de tolos que não entenderam sua pesquisa, e formaram essa aliança para que Quito pudesse fazer bom uso de sua pesquisa, apesar de Quito saber que não podia confiar em Yanaki, e estava decidido a eliminá-lo assim que o ajudasse a subir de nível. Mas voltamos a Light e seu grupo, que acabam com os monstros do terceiro andar. Eles decidem retornar para o primeiro para não chamarem tanta atenção e se deparam com o grupo da fila, enfrentando alguns goblins. Gold até comenta que eles não deviam ter problemas se enfrentarem de forma individual, mas Light nota algo, e quando o grupo derrota os goblins, ele surge atrás deles, deixando todos surpresos, e Dark diz que eles deviam ser mais cautelosos, porque apesar de ser fundamental manter o foco no inimigo, eles não podiam abaixar a guarda, surpreendendo o líder ao ver que ele derrotou uma cobra, e apesar dela não ser venenosa, ela poderia ter paralisado a maga do grupo, o que teria acabado com eles, fazendo todos agradecê-lo, mas Dark e seu grupo notam algo se aproximando, e os aventureiros ficam em choque ao verem uma matilha de lobos das profundezas correndo em direção a eles. Eles tentam fugir e recomendam que Dark e seu grupo façam o mesmo, mas Dark responde que eles não eram o problema, e os lobos ignoram o grupo, que fica apavorado ao se depararem com um louva-a-Deus gigante, que surge destruindo tudo ao redor. Diante a criatura, o líder diz pra Mia distrair o monstro com uma magia para que todos fujam, mas Dark se oferece para lidar com aquilo, que parecia estar no nível 500, deixando o garoto aflito porque o certo era alertar a guild, mas Dark estava decidido a eliminar aquele inseto, então Gold começa a golpear a criatura com sua espada, e para sua surpresa, o inseto consegue aguentar seus golpes pesados, então Dark checa sua resistência com a magia flecha de fogo, impressionando Mia, por ele ter lançado um feitiço de combate sem encantamento, deixando o grupo confuso, fazendo Gold dar risada ao dizer pro líder observar e aprender, porque o ensinaria como cavalheiros empunham suas armas, e ao ficar de frente ao monstro, Gold destrói uma das garras da criatura com seu escudo, e em seguida ele corta outra garra, deixando o garoto impressionado, e novamente Dark o ataca com diversas flechas de fogo, fazendo o monstro tentar fugir, mas Dark ergue uma parede de fogo, levando Mia à loucura, por ele também saber usar magia tática, e sem saída o monstro tenta voar, mas Nemumu entra em ação, dizimando a criatura com suas adagas, e com o fim do combate, Gold repreende Nemumu por ter destruído todas as partes úteis, fazendo os iniciantes se perguntar quem eles eram. E assim que o combate encerra, eles pegam a pedra mágica da criatura, e o líder fica curioso se eles eram um grupo famoso de aventureiros, o que Dark nega e responde que eram de rank F, deixando o grupo em choque, e em seguida Mia usa sua magia de água para se limparem, e o líder os convida para acamparem com eles, já que seria perigoso eles andarem durante a noite na masmorra, e além disso, a sua irmãzinha queria muito conversar com Dark. Dark diz que seus pais também eram magos para explicar o seu talento, e elogia a magia de Mia, que fica sem jeito, já que não conseguia lançar feitiços sem voz ou classe tática, deixando seu irmão confuso sobre o motivo
disso ser impressionante, então Mia explica sobre as 3 classes de feitiços, sendo a de combate como flecha de fogo e espada de gelo, classe tática como a parede de fogo, que afeta uma área ampla, e por fim tinha uma classe estratégica, que era poderosa o suficiente para ter um impacto global como tsunamis e terremotos, mas para usá-las eram necessários vários magos, ao contrário das outras raças que tinham mais facilidade em usar magias avançadas. Mas mesmo assim, o Sr. Dark lançou um feitiço sem encantamento, algo inédito para a humanidade, fazendo o líder admitir que ainda não entendia sobre magia, mas dava pra ver que Dark era um cavalheiro de bom coração e tinha certeza que um dia sua irmã também lançaria magias táticas, já que era boa o suficiente para conseguir uma indicação à Academia de Magia do Ducado, fazendo Dark perguntar se o Ducado era a nação criada mutuamente por todas as raças, o Principado dos Nove, o que o garoto confirma, e diz que infelizmente perderam seus pais durante uma epidemia e por isso Mia não conseguiu ir para a academia. Então eles acabaram formando esse grupo com seus amigos de infância e agora seu objetivo era ganhar dinheiro suficiente para enviá-la, mas seus amigos o interrompem porque esse era o objetivo de todos, fazendo Dark sorrir ao lembrar de seus irmãos, e ele diz que tinha certeza que iriam conseguir, fazendo o líder perguntar o que os fez se tornarem aventureiros, e Dark responde que seus pais morreram em um incêndio, e Nemumu complementa ao dizer que Elso deixou o Lord Dark com queimaduras horríveis, então estavam em uma jornada para que possam curá-lo, já que os dois tinham uma dívida de gratidão com seus pais. E vendo aquele clima tenso, um dos garotos pergunta se Nemumu e Gold eram namorados, deixando a menina revoltada, mas enquanto isso, Kito eliminava criaturas, enquanto Yanagi coletava a parte de monstros, para continuar sua pesquisa de como superar os limites impostos a cada raça, e o próximo passo seria caçar as cobaias humanas. E com o passar dos dias, o grupo de Dark passou a ser reconhecido como Black Monthly, deixando Dark confuso, e um grupo o explica que era assim que todos os chamavam, deixando Nemumu em alerta, mas o homem diz que não queria problema e se apresenta como Suvelan, e na verdade eles ouviram que seu grupo derrotou aquele louva-a-Deus gigante e desceram até o 5º andar, o que o seu companheiro achava um exagero, deixando Nemumu irritada, e Gold pergunta o que eles queriam, então Suvelan responde que apenas queriam ser legais, afinal muitas pessoas torciam por Dark, porque alguém tinha que provar que os humanos podiam competir com outras raças, mas seu grupo os chama e eles se despedem de Dark, que observa as outras raças comentando que toda aquela história de criatura devia ser mentira e com certeza os porcos voariam antes que um humano lance feitiços táticos sem encantamento. E ao entrarem na masmorra, Dark reencontra o grupo de iniciantes que ficam felizes em revê-lo, e o líder pede que Mia entregue o seu presente para Dark, uma pomada para queimaduras que ela mesma preparou e que sua avó a ensinou antes de falecer, e ela esperava que isso possa ajudá-lo a controlar sua dor, fazendo Dark sorrir, e como forma de agradecimento, ele invoca uma carta de bracelete e o dá pra Mia, que fica maravilhada, mas admite que não se sentia bem recebendo algo tão bom dele, e Dark responde que seu presente aqueceu seu coração, então queria agradecê-la, fazendo a menina ceder, e ao se despedirem, Nemumu pergunta a Dark se ele tinha certeza que ter dado a pulseira dos desejos rank SSR pra menina tinha sido sensato, e Dark responde que pensou que aquilo seria perfeito pra ela, fazendo Gold elogiar seu jeito atencioso e cavalheiresco, já que aquele era um item que podia fazer pequenos milagres acontecerem se desejado com a força suficiente, fazendo Nemumu concordar com eles. E ao chegarem no 5º andar, Dark ordena que os dois caçem os Yetis e usam seu teleporte para retornar à masmorra, onde encontra as 9.999 que ficam felizes em revê-lo. E enquanto tomavam chá, ele dizia que estava feliz por ter feito amigos e ter visto algumas coisas boas do mundo superior, e pergunta como andavam os planos, e Ellie responde que tudo ficaria pronto em breve, fazendo Light elogiá-la, além de estar aliviado por nada ter saído do controle, e por
por isso ele pede que Mei continue gerenciando o abismo e que Ao e Yuki continue explorando a floresta antiga. E ao ver o sorriso empolgado de Inazuna, Light fica aflito porque ela não se adaptava aos planos bem elaborados. Então ordena que ela continue mantendo todos seguros, deixando a menina empolgada, enquanto Light estava ansioso para saborear a expressão miserável no rosto de Sasha. Mas vamos ao terceiro andar, onde Sylvelan e Gilberto estavam de prontidão enquanto os membros do grupo dormiam, e Gilberto ainda não acreditava que o mascarado tenha usado uma magia sem encantamento, apesar de Sylvelan continuar esperançoso, porque talvez ele seja um cavaleiro lendário ou um herói reencarnado, que se tornaria o campeão que derrubaria essa sociedade de merda que odeia os humanos, mas de qualquer modo ele precisava fazer a ronda. E ao retornar, Sylvelan se depara com todos os seus companheiros sem vida, e diante dele, Quito o chamava de humano patético que o ousou deixá-lo esperando, deixando Sylvelan em choque, porque esse homem deve ter usado alguma magia, já que seus companheiros não notaram sua presença, fazendo Quito pisotear seu amigo. Afinal, até a escória humana devia reagir ao ver um amigo naquele estado, mas Sylvelan arremessa uma bomba de fumaça e começa a correr na direção oposta, decidido a relatar para a guilde de aventureiros, fazendo Quito chamá-lo de covarde. E com um simples golpe, Quito derruba Sylvelan, que se questiona o que tinha acontecido, e ao vê-lo no ar, ele fica revoltado com seu truque barato. E então, Yanagi desmaia o homem com uma pancada e diz que os humanos eram realmente irritantes, e diz pra Quito se conter porque precisavam dos humanos vivos pro experimento, fazendo Quito concordar em pegar mais leve, apesar de seu desejo de transformar aqueles que contra-atacavam em carne. Na guild, Nemumu brigava pra elevarem o rank de Dark, mas a recepcionista tentava explicar que já tinham feito uma exceção pra torná-lo rank D, e talvez consigam fazer outra exceção se ele conseguisse outro grande feito. E na pousada, Dark olhava um cartaz sobre o assassino de aventureiros, que tinha como alvo os humanos, e pra piorar não tinham outras informações. Gold até sugere que ele use seu dom pra conseguir uma carta que possa rastreá-lo, mas Dark responde que as cartas eram aleatórias e por isso Nemumu aconselha que chamem o reforço do abismo, mas algo deixa eles em alerta, e de um portal surge Mia, que estava desacordada, e assim que Dark a segura, sua pulseira dos desejos se rompe e ainda inconsciente, Mia murmura que precisava dizer ao Sr. Dark o que estava acontecendo, e ao curá-la, Dark usa sua habilidade para olhar suas memórias. Nas memórias de Mia, um grupo os avisava sobre um assassino de aventureiros que apenas eliminava humanos, então seria melhor eles saírem da masmorra, fazendo o irmão de Mia decidir que seria melhor irem embora, mesmo estando tarde. E com o cair da noite, o líder fica tenso por todos estarem cansados e ainda estarem longe da saída, mas eles acabam encontrando Quito e Yanagi, que perguntam se eles estavam com algum problema, fazendo o líder reconhecê-los da fila, e diz que ouviu sobre uma série de eliminações, então era melhor eles considerarem deixar a masmorra como eles. Então Quito comenta que isso explicava o motivo de ter poucos aventureiros, e Yanagi diz que deveriam ter se esforçado melhor para encobrirem suas vítimas, o que Quito concorda, já que nunca pensou que esses vermes reagiriam tão rápido, deixando o grupo apavorado quando Quito saca sua espada e anuncia que eles seriam suas últimas vítimas da noite. E mesmo apavorado, o líder manda a Mia fugir enquanto eles ganhavam tempo, mas o líder é o primeiro a cair pela espada de Quito, que em segundos corta seus companheiros, mas mesmo com dificuldade, um deles consegue se levantar e gritar pra Mia fugir, dando força a outro garoto que também se levanta, e juntos eles partem pra cima de Quito, mesmo com Mia implorando que não façam aquilo. E irritado, Quito os elimina, os chamando de insetos insignificantes, deixando Yanagi frustrado porque já tinha dito que só podiam usá-los para os experimentos se estiverem vivos, e Quito lembra que já tinha dito que iria eliminar qualquer um que contra-atacasse, e de qualquer modo ele deixou um deles vivos, fazendo Yanagi admitir que os magos eram realmente valiosos. Porém, esses garotos também eram, o que Quito tenta entender, mas de qualquer modo, agora ele queria se divertir com a garota, o que Yanagi dispensa. Mia
pede que ele se afaste e o elfo responde que ela deveria estar alegre pelo futuro herói lendário estar disposto a usá-la. Mas o irmão de Mia volta a se levantar e diz pra Mia fugir, deixando Yanagi impressionado por sua determinação. E diz pra Kito capturar aquela espécime perfeita com vida, mas mesmo extremamente ferido, o líder estava decidido a salvar sua irmã, que não queria abandoná-lo, mas também não podia desperdiçar sua coragem, que faz a menina fugir enquanto chorava. Yanagi manda Kito capturar a menina, deixando Kito irritado com suas ordens, e quando o garoto tenta atacá-lo, Kito bloqueia seu golpe, fazendo o menino lembrar das palavras de Gold sobre as batalhas envolverem criatividade e habilidade, especialmente sobre o escudo e espada. Então o menino arremessa sua espada e golpeia o rosto de Kito com o escudo, fazendo o elfo cair de bunda, deixando ele em choque, enquanto o garoto sorria. Mas isso deixa Kito tão furioso que invoca a habilidade de sua espada, criando uma lâmina que perfura o garoto, porque ninguém podia socar seu rosto majestoso, mas Kito se põe à frente do menino e diz que ele deveria ir atrás da garota que escapou, porque as coisas ficariam complicadas se as pessoas souberem o que estavam fazendo. E com isso, Kito bloqueia o caminho de Mia com suas lâminas, e atrás da menina ele diz que iria ensiná-la uma lição sobre como agir na presença de um futuro herói que era capaz de criar múltiplas lâminas e controlá-las à vontade por estar empunhando a arma de classe fantasma do reino dos elfos, a espada lendária Grandios. Mas Mia estava decidida a não desperdiçar o precioso tempo que seu irmão e amigos conseguiram, e usa sua magia para atacar com lanças de gelo, e ao voltar a correr, ela pensa que Dark poderia ajudá-la, mas Kito derruba a menina, cansado de suas tentativas de fugir de um herói lendário. Mas Mia responde que ele não era herói coisa nenhuma, porque isso apenas descrevia pessoas gentis e fortes como o Sr. Dark, ao contrário dele, que era apenas um valentão implicante com novatos, fazendo Kito lembrar dos elfos o chamando de valentão que só sabia arrumar confusão. E não era de se admirar que tenha sido expulso dos Cavaleiros Brancos, e sem falar que ele jamais chegaria a lugar algum, já que atingiu o nível máximo da raça dos elfos, deixando Kito furioso ao invocar dezenas de lâminas para atacar a menina. Mas Mia não queria morrer nesse lugar, porque precisava sobreviver pelos seus amigos, que deram a vida por ela, que desejava chegar ao Sr. Dark, fazendo a pulseira aceitar o seu desejo, teleportando Mia. E na atualidade, Dark decide agir, mas voltamos a Yanagi, que estava indignado por um ex-cavaleiro branco ter deixado uma humana escapar, enquanto Kito estava sem acreditar que ela possuía um item de teleporte, o que Yanagi não acreditava. E pra piorar, se ela chegar na guilda, a notícia se espalharia pelo reino élfico, que em breve descobriria onde a Grandios roubada estava e viriam atrás junto com seu capitão infernal, que deixa Kito apavorado porque diziam que ele estava além do nível 3000 e seus cavaleiros que empunhavam armas equivalentes a Grandios estavam no nível 2000, fazendo Yanagi tentar acalmá-lo, porque com sua pesquisa pronta ele poderia ultrapassar seu nível, então bastava terminá-la em outro local. Mas Dark surge diante deles e diz que eles não iriam fugir, e quando Gold pega o líder no colo, ele diz que o menino ainda estava vivo, deixando Yanagi em choque sobre como eles conseguiram pegá-lo. E enquanto o curava, Dark questionava o motivo dessas crianças terem que sofrer tanta injustiça, mesmo permanecendo firmes em um mundo de discriminação, tentando levar uma vida honesta, apoiando o sonho de Mia. E apesar de ser tarde para mudar as coisas, talvez em outra circunstância eles poderiam ter sido amigos, então faria com que eles pagassem por isso. E Yanagi até tenta enganá-lo, dizendo que eles quem curaram o menino, mas Dark responde que pegou a menina que eles perseguiram e ela estava sob sua proteção, mas não precisavam se preocupar porque não contou nada à guild, fazendo Kito dar risada dessa jogada de sorte, porque apenas precisavam eliminá-lo, e parece que as coisas sempre aconteciam do seu jeito, por ser um herói lendário abençoado pela deusa. Algo irônico segundo Dark, que não contou nada à guild porque queria os dois apenas pra ele, que os faria sofrer até implorar pela doce libertação da morte. E furioso, ele jura por seu nome que quando terminasse arrancaria
resolveria a vida deles com suas próprias mãos e ordena que seus companheiros não interfiram o que eles concordam, deixando Kito furioso. E quando ele ataca Dark, o menino bloqueia seu golpe, surpreendendo Yanagi com o menino bloqueando todos os golpes como se não fossem nada. Mas Dark golpeia Kito e o chama de patético, porque gostaria que ele se esforçasse um pouco mais, senão iria eliminá-lo por acidente, fazendo Kito invocar a habilidade da Grandioso, decidido a fazê-lo se arrepender de ter mexido com ele, surpreendendo Dark com os diversos ataques mágicos. E Gold nota que cada lâmina parecia ter um atributo diferente, mas isso não era um problema pro mestre, e quando Kito surge atrás de Dark, ele bloqueia seu golpe, fazendo Yanagi se perguntar como existia um humano capaz de encarar um elfo com uma arma de classe fantasma, e Kito chama Dark de trapaceiro por estar vestido como mago sendo um guerreiro, fazendo Dark responder que era um mago. E Gold comenta que não era de se admirar que aquele sujeito esteja confuso, já que o Milord era realmente único, e Nemumu diz que o título de Mago das Cartas Ilimitadas era adequado ao mestre, e dessa forma Dark invoca centenas de lanças de gelo, surpreendendo Kito por ele não ter usado encantamento, mas mesmo assim ele o ataca com as lâminas da Grandioso, que são bloqueadas pelas lanças de gelo, um poder mágico que estava muito além de qualquer mago élfico, segundo Yanagi, que não acreditava que o menino estava usando as lanças de gelo como barreira. E extremamente irritado, Kito diz que um futuro herói lendário como ele nunca poderia ser derrotado por um pirralho humano, e o maestro de antigamente foi agraciado pela Grandioso, uma espada sagrada que supera qualquer outra, chamando a atenção de Dark, que questiona como ele sabia sobre o maestro, fazendo Kito dar risada, afinal ele nasceu com sangue de maestro, e por isso o chamavam de submaestro. Com a descoberta do submaestro, Dark decide levar os dois pro abismo, onde arrancaria as informações de suas mentes, então ordena que Gold e Nemumu lidem com Yanagi, que libera suas criaturas híbridas de humanos e monstros, fazendo Dark reconhecer um deles, enquanto Yanagi se vangloriava sobre sua pesquisa, onde unia diferentes espécies para superar seus limites naturais, e como queria criar o ser perfeito, ele precisava de muitas cobaias, porque não existia dever mais sublime que o dele, que era abençoado pelos céus, fazendo Dark ordenar que ele cale a boca e Nemumu e Gold acabem com o sofrimento daquelas pessoas, o que os dois obedecem, mas ao cortarem os monstros, eles se regeneram e atacam os dois, enquanto Dark enfrentava Kito. Mas voltamos a Gold e Nemumu, que encaravam aquela super regeneração com o Yanagi se gabando de suas criações, mas Gold diz a Nemumu que não queria que aqueles dois sofram mais que o necessário, o que Nemumu concorda, então invoca sua habilidade, assim como Gold, e com um único golpe eles eliminam as criaturas, surpreendendo Yanagi, que leva um chute no saco. Gold até comenta que Nemumu tinha exagerado, mas voltamos a Dark, que pergunta o motivo de Kito se acovardar, mesmo tendo insistido em uma briga, e vendo aquele olhar que lembra o de Hélio, Kito fica furioso, porque os humanos não passavam de lixos e questiona como ousavam desprezá-lo, então invoca a forma definitiva da Grandioso para pulverizar o garoto, mas Dark desvia facilmente, e nota que ele tinha encantado a lâmina com vários tipos de magia, aumentando o tamanho e velocidade enquanto ela se esticava e curvava como um chicote fortalecido com magia, uma técnica sofisticada segundo Gold, mas claro que aquilo não era um problema pro mestre, e vendo o elfo enfurecido, Dark diz que sua técnica era interessante, mas não passava de um flash sem substância, fazendo Kito se descontrolar ao ordenar que ele pare de se esquivar, porque apostava que não iria sobrar nada dele se conseguisse atingi-lo, fazendo Dark parar diante ao elfo, e de braços abertos, Dark diz pra ele ir em frente, deixando Kito tão furioso que ele usa todo o poder da
Grandiums atingindo Dark, mas ao ver que seu golpe não encostou no garoto, Kyoto fica em choque, enquanto Dark dizia que ele podia tentar novamente, e ao golpeá-lo diversas vezes, Kyoto questiona como era possível e como a espada sagrada não fazia nada contra ele. Mas Dark quebra o encantamento da espada e acerta um soco em Kyoto que é arremessado para longe, fazendo o elfo chorar, enquanto Dark dizia que ainda não iria eliminá-lo, até que tenha sofrido o suficiente para implorar pela vida, fazendo Kito se ajoelhar aos pés do garoto implorando seu perdão, e diz que ele era do reino élfico e até foi o próximo na fila para se tornar o capitão dos Cavaleiros Brancos, então contaria tudo o que desejasse e até o daria a Grandius em troca de sua piedade, fazendo Dark questionar se ele estava desistindo depois de toda aquela discussão sobre herói lendário, quando um verdadeiro herói nunca desistia e lutava contra todas as probabilidades, como aqueles garotos que lutaram para proteger Mia, mas iria dá-lo uma chance e caso consiga arranhá-lo, ele o deixaria sair ileso, mas Kito tenta fugir desesperadamente porque aquilo devia ser algum tipo de pesadelo, fazendo Dark usar um feitiço para atingir sua perna, fazendo ele ir ao chão, e Dark diz que Mia estava certa sobre ele não ser um herói e sim um canalha, e com o fim da batalha, Nemumu sugere que enterrem os dois garotos no abismo já que ali estava cheio de monstros, fazendo Kito e Yanagi perguntarem ao Sr. Dark o que aconteceria com eles, e Dark responde que iria levá-los porque tinha muitas perguntas, e Kito implora por misericórdia, deixando Dark furioso porque tinha que ter sido mais duro com eles na fila, e dessa forma ele usa o teleporte, deixando Yanagi confuso porque estavam na masmorra há pouco tempo, e Dark responde que agora estavam na parte mais funda do abismo, deixando Yanagi e Kito apavorados, ao descobrirem que eles moravam na masmorra mais desafiadora do mundo, e com a chegada de suas companheiras, Dark as apresenta a dupla de criminosos que estavam conduzindo experimentos em humanos. No entanto, parecia que eles sabiam algo sobre Maestro, então os trouxe pro abismo, deixando as meninas furiosas com os dois, e Mei diz que iria fazê-lo se arrepender de ter nascido, e ela estava ansiosa para usar todas as suas magias tabus nos dois, fazendo Kito e Yanagi se questionarem quem eram essas pessoas assustadoras que estavam muito além deles, mas Dark diz que ninguém podia eliminá-los até ele aprender tudo o que sabiam, o que as meninas concordam, mas Yanagi começa a se vitimizar implorando por sua ajuda, fazendo Kito desmenti-lo porque é ele quem prometeu ajudá-lo, mas Light os interrompe porque os dois estavam desfilando como deuses, sufocando as pessoas enquanto as chamavam de vermes, e alguns deles também imploraram por misericórdia e por isso estavam recebendo o mesmo tratamento, fazendo eles gritarem de desespero. E com o passar do tempo, Mia acorda ao lado de Dark, que explica que estavam na masmorra procurando pelo assassino de aventureiros e os trouxeram para a pousada, mas infelizmente apenas conseguiu salvar seu irmão, e a entrega mechas do cabelo de seus amigos, fazendo Mia chorar enquanto agradecia. E assim que sai do quarto, Dark pensa que talvez seja isso que ganhe por aumentar seu nível em busca de vingança, mas odiava não conseguir se livrar desses sons horríveis. E com o amanhecer, Dark vai até a guild, onde a recepcionista estava feliz em elevar seu rank pro C. Ele até pergunta se realmente estava tudo bem porque achou que a missão era capturar o assassino, mas a mulher responde que as informações sobre os responsáveis ser um elfo e um Dark Elf já eram valiosas, e sem falar que ele ainda salvou 2 vidas, o que tornava a promoção justa. E ao voltar à pousada, Hélio e sua irmã o agradecem e diz que tinham decidido parar de se aventurar, porque os dois estavam com medo de continuar depois do que aconteceu, e aliás, eles não conseguiam imaginar um grupo sem seus amigos, o que Dark acha compreensível e pergunta se Mia iria frequentar a academia mágica, e a menina responde que iria estudar por conta própria, porque não queria ser amadora da próxima vez que se encontrarem, e pergunta se tinha possibilidade de se reverem novamente, o que Dark confirma, fazendo a menina sorrir, e assim que amanhece, os dois partem em viagem, e Gold diz que ele não precisa
precisava se preocupar porque aqueles dois iriam se sair bem, o que Dark já imaginava e estava ansioso para revê-los algum dia, e para que assim possa levá-los para visitar o túmulo de seus amigos. E com isso resolvido, Light retorna ao abismo, onde Mei entrega o resultado das investigações, e Ellie diz que usou sua magia proibida para olhar a memória dos dois, e segundo o submaestro, esse era um termo para aqueles que têm alguma relação sanguínea com um maestro, e que eram conhecidos por subir de nível com facilidade, e existia uma crença de que o mundo poderia acabar se o maestro não for controlado, fazendo Light perguntar se isso era possível caso existisse apenas um maestro, mas ele responde que esse detalhe veio de uma conversa que Quito teve com o capitão dos Cavaleiros Brancos, e essa memória era muito fragmentada, então era difícil de ter uma conclusão, o que Light compreende. Isso significava que a única vantagem seria terem o capitão dos Cavaleiros Brancos, e pergunta o estado de Quito e Yanagi. Então ele invoca um portal onde mostra os dois em estado crítico, enrolados em alguns espinhos, fazendo Light liberar sua magia Banquete do Homem Morto, que devora os dois, e Light pergunta sobre o andamento do plano, e ele responde que os preparativos estavam prontos e só faltavam sua ordem para lançar o plano de vingança contra a elfa Sasha, onde tudo iria começar com a captura dos Cavaleiros Brancos, que eram submaestros, e o vice-capitão estava noivo daquela traidora inútil, então serviria como moeda de troca, fazendo Light sorrir ao ordenar que iniciem o plano. E enquanto isso, Sasha debochava da cara que Light tinha feito naquela época, implorando que poupassem sua vida, e seu noivo Michael diz que essa expressão era divertida, e ele mesmo já viu várias vezes enquanto eliminava aldeias de humanos. E quanto a Light, ele estava ansioso pelo próximo reencontro e se pergunta o quanto o rosto de Sasha afundaria em desespero. Em uma carruagem, Sasha estava feliz pelo seu noivado e sua babá diz que eles eram um casal perfeito, mas a queda de um servo humano trava a passagem da carruagem, fazendo sua babá questionar como aquela escória conseguia falhar em uma tarefa tão simples. E quando Sasha olha para fora, ela fica em choque ao se deparar com Light entrando em uma viela, então ela corre atrás do garoto sem acreditar que aquilo era real, e ao dar de cara com um beco sem saída, ela pensa que seus olhos estavam a enganando, mas fica furiosa ao ver um panfleto assinado por Light dizendo que a esperaria na torre, porque se aquele imprestável estiver vivo, ele estragaria tudo, porque eliminá-lo abriu as portas para ela, a filha adotiva de um conde, sem falar que sua mansão, dinheiro e noivado só foram possíveis graças àquela missão. E enquanto isso, Light e Ellie observavam a menina, e Ellie diz que Sasha estava prestes a ter cada fibra de seu corpo marcada por dor e sofrimento, por ter traído a pessoa errada, algo maravilhoso segundo Light. Mas vamos até os Cavaleiros Brancos, que menosprezavam e se divertiam com o corpo de seus servos humanos, e Sharp Hand comenta sobre aquele idiota que se autoproclamava herói e se juntou ao Elfo Negro para roubar a Grindelwald e recebeu uma recompensa por sua cabeça por eliminar alguns humanos, e segundo rumores, os figurões iriam fazê-los limpar a bagunça, o que Must acha natural, já que deviam se responsabilizar pelos problemas causados por um ex-membro, e manda seus companheiros pararem de arremessar facas no humano, que era uma criatura fraca, e apesar de estar tudo bem mantê-los como um animal de estimação, o que eles realmente mereciam era a bênção e misericórdia da bela morte e rápida por suas lâminas sagradas, fazendo todos reclamarem, e vendo aquele caos, o capitão intervém, e apenas a potência de sua voz tira a vida de uma pomba, e o capitão manda eles ficarem quietos, deixando todos em choque, enquanto ele ordenava que Nia e Kia parassem de importunar o servo, e Must deveria abandonar essa mentalidade antes que entre em conflito com seu dever, e ao chamar Sharp Hand, ele entende a ordem do capitão e explode a cabeça do humano, além de ordenar que a menina humana volte pra sala, e quando todos se retiram, o capitão manda ele não poluir o seu sangue, porque segundo as histórias, os elfos eram a raça que mais incorporou os
sangue de maestro, e os Cavaleiros Brancos eram compostos apenas de submaestros que despertaram o poder, o que Sharp Hint sabia, e aliás, todos exceto Must atingiram o limite de nível, o que o capitão confirma e diz que o mundo não via um novo maestro há milênios, então não deviam fazer nada que poluísse a linhagem. Sharp Hint explica que jamais faria um mestiço e aquelas brincadeiras eram apenas um hobby, afinal era maravilhoso dar esperança àquelas humanas para depois apunhalá-las pelas costas. E o capitão diz que em breve teriam as ordens a respeito de Kyoto, e aquilo não deveria se repetir porque todos que tentarem sujar o nome da rainha pagariam caro. E naquela noite o reino élfico foi abalado pelo som de uma torre gigantesca emergindo do solo, e ele estava feliz pelo cenário estar montado, enquanto Sasha ficava em choque se questionando se aquela era a torre onde Light estava aguardando. E no dia seguinte, uma carruagem que carregava os servos humanos é atacado pelo cão do inferno, fazendo o estoque de servos diminuir, e segundo rumores, isso estava acontecendo por conta da torre e até colocaram uma recompensa por informações, e Nemumu diz a Dark que isso faria eles serem promovidos novamente, e um grupo de elfos vai até eles, chamando a garota para se divertir com eles, que ultrapassaram o nível 150, e devia se sentir sortuda por ser escolhida por elfos, mas a menina manda eles saírem porque o Lord Dark era seu único mestre, e Dark os pede desculpas, mas ela era um membro insubstituível de seu grupo, deixando Nemumu toda boba, mas os elfos tentam atacá-lo, então Dark invoca uma flecha de raio, deixando todos surpresos por um humano ter usado magia sem encantamento, fazendo os rumores sobre sua habilidade começar a se espalhar, assim como Dark tinha planejado. Eu torcia para que as coisas estejam indo bem para Aoyuki e os outros. E na floresta, os elfos usam uma criança humana como isca para conseguir informações sobre a torre, mas o cão demoníaco devora todos em segundos, deixando a menina apavorada com a criatura que, depois de sentir seu cheiro, deixa a menina livre. E confusa, ela se depara com um grupo extremamente duvidoso e começa a chorar porque pensou que o pesadelo tinha acabado, mas um dos homens joga uma poção de cura na menina porque não podiam permitir que ela pareça negligenciada, e a menina pergunta o porquê estavam fazendo isso, e enquanto cuidavam da garota, um deles reportava ao Yuki sobre o resgate, que estavam seguindo o plano habitual, e na torre Ellie perguntava pra menina como as coisas estavam indo, porque essa era a primeira vez que ela controlava tantos monstros simultaneamente, mas Aoyuki só fica miando, e Ellie diz que sua santidade ordenou que ela eliminasse intrusos que podiam arruinar o plano, e começa a se perguntar se tudo realmente estava indo bem, porque imaginava que tudo era um teste decisivo para seus padrões morais e inteligência emocional, e existia uma chance quase nula de cometerem um erro fatal se alguém julgar mal, e se pergunta se deveria emitir um aviso para todos menos para Aoyuki, exceto se isso for contra os desejos do mestre, fazendo Aoyuki interromper seu pensamento ou dizer para ela não se preocupar, e ele pergunta se ela não achava que deveriam se esforçar para entender as intenções do mestre para apoiá-lo, e Aoyuki responde que não precisavam ser nada a mais que o mestre já esperava, afinal elas viviam e lutavam por ele, o acalmando, reverenciando e o amando, estando ao seu lado como sua espada e escudo, morrendo e matando por ele, então qualquer coisa além disso era irrelevante, fazendo ele questionar se ela estava satisfeita em ser seu animal de estimação, o que ela não conseguia compreender, e Aoyuki diz que também não compreendia o seu ponto de vista, porque apenas de ver ela tentando compreender a vontade do mestre, fazia ela ter o desejo de eliminá-la, e emite uma onda densa de poder que entra em conflito com o de Ellie, que pergunta se ela realmente achava que tinha chance contra ela, e Aoyuki responde que seria um ótimo teste para descobrir o que aconteceria se duas pessoas de seus níveis entrarem em colapso, e se ela se recusar a obedecer os desejos do mestre, ela acabaria com ela nesse exato momento.
momento. Mas o clima tenso é quebrado quando aqueles homens avisam que já levaram a criança pro local com os outros, deixando a menina grata por terem a salvo, e Ellie admite que suas preocupações eram injustificadas e estava feliz por essa conversa que mostrou os verdadeiros pensamentos de Aoyuki. É claro que a menina só responde miando. E naquela noite, Sasha se questionava o que deveria fazer, porque ao redor da floresta tinham monstros de nível 1000, então era impossível alcançá-lo sozinha, e para piorar não podia pedir ajuda aos Cavaleiros Brancos, que descobririam que Light estava vivo, então tinha que achar o caminho até a torre para acabar com o pirralho a qualquer custo. E com o amanhecer, o chanceler diz à rainha que deviam enviar os Cavaleiros Brancos para anular a ameaça, e o capitão Randy responde que admirava sua preocupação. No entanto, sua proposta o fazia se questionar se ele realmente estava são, porque enviar os Cavaleiros Brancos era o mesmo que usar uma lâmina sagrada para cavar um buraco na terra, gerando um conflito entre os dois, e a rainha Leaf os interrompe ao concordar com o capitão e ordena que aumentem a recompensa por informações sobre a torre misteriosa, o que todos concordam, e com a saída de todos, o chanceler fica insatisfeito com o capitão e até pensa que ele não passava de um cachorro de colo, e quando o capitão vai até a rainha, ele a chama de mãe e agradece por apoiá-lo, e a rainha responde que nunca o colocaria em perigo, e Randy diz que o chanceler era um incômodo e com certeza isso não passava de um movimento para extinguir a monarquia, fazendo a rainha dar risada por ele não representar nenhuma ameaça, e na verdade aquela torre que era o verdadeiro problema, porque se for o estopim de uma ameaça para derrubar o Império Élfico, seria difícil lidar com aquilo, fazendo Randy questionar se ela estava sugerindo que isso era a segunda vinda do Arquidemônio, e a rainha responde que o Arquidemônio seria derrotado facilmente pelo poder da Aliança das 8 Nações, e o verdadeiro problema seria que isso daria origem a um herói que só pode nascer da raça humana, e apesar de serem capazes de extinguir essa raça, isso faria o mundo se voltar contra eles, e sem falar que existia uma chance desse tal herói ser um maestro, então deviam encontrá-lo e eliminá-lo para não enfrentarem a aniquilação, fazendo Randy lembrar de um potencial maestro que apareceu há alguns anos, e a rainha responde que eles revelaram ser um fracasso e foram eliminados, e Randy diz que os humanos não passavam de pragas que não tinham o direito de continuar vivos. Mas vamos até Dark, que estava no acampamento montado pela guild próximo à torre, e Dark comenta sobre os elfos do dia anterior que estavam os olhando enfurecidos, e atrás do garoto estava Sasha, que fica em choque ao reconhecer sua voz. Ela chama pela criança humana, deixando Gold e Nemumu em alerta ao verem que aquilo mexeu com Dark, e ele responde que aquela era Sasha, deixando os dois furiosos, mas Dark pede que eles se contenham, e a elfa faz o garoto ficar de frente com ela e ordena que ele retire a máscara, e Dark responde que não podia fazer aquilo porque usava para esconder queimaduras horríveis, mas Sasha dá um tapa em seu rosto jogando a máscara no chão, marcando o final de mais um episódio. Muito obrigado para quem ficou até aqui, não esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima.